Porém, tipo assim, a gente nunca trocou ideia de quem que era essa professora, não. E quando a Nauana me falou, eu fui lá no Face ver quem era. Eu falei assim, é a professora do curso da Cássia. E aí, então, eu comecei a te seguir, comecei a consumir seu conteúdo, né? Assistir as lives, acompanhar tudo. E como eu disse, vinha já pedindo direcionamento para Deus, para que Deus me mostrasse se eu sou capaz de conseguir manter a minha renda com o ateliê. E eu sempre pedi muito, muito mesmo isso para Deus. E aí, ano passado, veio a oportunidade de entrar na mentoria. Falei, se eu vou entrar nesse curso, você não deve lembrar, Carla, mas no início eu coloquei lá no Telegram, falando que eu estava entrando nesse curso com esse objetivo, que era um pedido que eu tinha feito para Deus me direcionar, para eu ter certeza se eu consigo ou não, porque eu sempre vim de bem, mas sempre tive tudo anotado, minhas coisas são todas, tem uma pilha de caderno aqui, muito anotado, mas eu tinha essa insegurança de não saber qual que é a minha meta. Eu tinha essa insegurança. Eu sempre fiquei insegura nessa parte. Eu lembro de uma live, de uma aula ao vivo que a gente fez em janeiro, e que sem saber dessa proximidade tu e da Nauana, eu disse, se juntasse a Joyce na parte de organização dos números, tudo anotadinho, bonitinho. Que a Nauana também é aqui para venda, né? A Nauana é a bichinha ligeira. A Nauana me ajuda a convencer ela a vir conversar comigo também. Porque eu tenho que trazer a Nauana, porque a Nauana é muito boa para ticketar. Craque nas vendas. Muito bom. Mas então, graças a Deus, né, entrei no curso e assim, eu entrei para estudar. Entrei para estudar. Em outubro eu tinha feito uma cirurgia e tive que ficar de afastada, de repouso. Então, eu aproveitei esse período para começar estudando. E eu parei minha agenda em dezembro. Falei assim, não vou divulgar. Em agosto, meu Instagram ficou... não deixava eu postar os stories, sabe? Aí eu abandonei. Falei assim, não vou mexer com isso mais, não. Eu já não postava no feed, né? Praticamente não usava ele. Aí fui deixando ele de lado. Eu lembro disso, que tu não conseguia postar, tinha que ficar um por um. Não conseguia. Aí, quando eu comecei no conteúdo do curso, você me deu a dica do aplicativo lá para dividir o vídeo. Eu uso ele até hoje. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar e falei assim, não, eu vou parar minha agenda em dezembro, vou estudar, vou precificar minhas peças, vou fazer peça piloto para saber o tempo, porque eu não sabia o tempo. Eu já sabia o material que eu gastava, eu já sabia tudo, mas o tempo que eu gastava por peça eu não sabia. Então, em dezembro eu fiz essas peças, parei de divulgar, parei minha agenda. E eu tinha vontade de trabalhar com a Maber, porém, eu achava que a Maber era muito cara, que eu não tinha como trabalhar com a Maber, porque no preço que eu vendia não tinha como, né? Mas aí eu estudei a precificação e falei assim, não, eu vou trabalhar com a Maber. Eu vou trabalhar. E assim, minha fraldinha de boca foi de R$35 para 48 para 50 de uma vez. Foi assim. E eu falei assim, por eu ter a segurança de ser uma segunda renda, eu pude fazer isso também, né? Eu sei que muitas não podem fazer isso, mas eu pude. Eu falei assim, eu vou colocar o meu preço, o preço que eu cheguei nele na precificação, eu vou colocar, e seja o que Deus quiser, eu vou trabalhar em cima dele, e fui. Janeiro, como eu disse lá, como a Carla leu o meu relato, janeiro eu comecei sem encomendas. Eu não tinha encomendas em janeiro. Eu estava assim, pegava um pedido num dia e fazia ele no outro, pegava num dia e fazia ele no outro, e fui indo, o janeiro inteiro. E mesmo assim, como a Carla disse, minha meta cheia de R$3.600, mínima de 1.800. Mesmo assim, em janeiro eu bati a minha meta, mesmo tendo mudado os meus preços, tendo subido, mesmo vendendo só na minha cidade, janeiro eu consegui vender, vou ler aqui, consegui vender R$2.618. Ultrapassei a minha meta mínima, mesmo com toda essa mudança, graças a Deus. Então, em janeiro, eu comecei. Stories todo dia, uma postagem no feed todo dia. Todo dia, desde janeiro, eu venho postando todos os dias,
se tiver 1 ou 2 dias no meio desse tempo, é muito que eu passei sem postar por algum motivo de saúde, alguma coisa, mas assim, foram todos os dias. E eu acompanho o grupo do Telegram todos os dias. Eu não costumo mandar oi, mandar bom dia, mandar nada, mas eu acompanho tudo, todo dia. Todos os dias mesmo, eu estou acompanhando. E meus números, eu venho acompanhando tudo anotadinho, meus cadernos estão aqui. Eu fiz a prancheta, a tabela no caderno, fiz simples, fiz assim, à mão mesmo, mas para mim acompanhar meus números. E eu acompanho, assim, dia a dia, como a Carla fala, a gente tem que acompanhar os números todos os dias, tudo que entra, tudo que sai, eu tenho tudo acompanhadinho aqui, e graças a Deus, assim como ela leu lá, eu vim conseguindo, nos primeiros meses aí, não consegui bater meta cheia, mas eu anotei ali no meu calendário, que eu anotei assim, ó, junho, bater meta cheia, R$3.800, eu anotei lá para mim, que em junho eu queria estar batendo minha meta. E eu, como eu disse, fiz o básico, porque o Facebook, eu não me chama a minha atenção, eu sei que eu deveria estar trabalhando lá também, mas por ter pouco tempo e por me adaptar mais com o Instagram, estou fazendo o básico no Instagram, e por pouco tempo também, né, por trabalhar fora. E vim, teve um período que eu perguntei a Carla lá no grupo, a gente perguntando sobre impulsionamento, se era hora de impulsionar, perguntei se era hora de impulsionar, ela olhou meu Instagram, me falou que sim, eu poderia estar impulsionando, que já era o momento, já estava preparada, então assim, me senti segura, fui lá e fiz um impulsionamento de R$20, não foi assim, não investi alto, não, fiz um impulsionamento. E depois desse primeiro impulsionamento, meu Instagram já foi aumentando o número de seguidores, que lá em janeiro eu comecei com 1.400, hoje já passou de 5.000, acho que tinha 5.200 hoje, já assim, aumentou muito, e aí assim, fiz esse primeiro impulsionamento, minhas vendas foram assim, tudo era local. Em fevereiro eu fiz uma venda pelo Instagram, abril eu não fiz nenhuma, março eu não fiz nenhuma, abril sim, abril já fiz 4 vendas. Quando foi maio, eu já vendi 50% das minhas vendas, foi pelo Instagram, e fiz as 3 vendas para os Estados Unidos, assim, para pessoas diferentes. Uma foi por indicação, o boca a boca é tudo para gente, para mim sempre foi, as clientes minhas sempre indicam uma para outra, então eu fiz uma venda, nessas vendas de abril, eu fiz uma venda para uma cidade de Minas Gerais, que eu não sei onde que é, não conheço, fiz uma venda e enviei. Aí, essa mãe dos Estados Unidos era da mesma cidade, viu no Instagram da moça que eu tinha marcado a mãe, e perguntou se era de confiança, se o trabalho era bom, a mãe me indicou. O produto dela não tinha chegado nas mãos dela ainda, ela só tinha visto as fotos, e ela me indicou. E aí, graças a essa indicação, eu fiz minha primeira venda para os Estados Unidos. E a Nauana me ajudou a calcular o primeiro frete, que eu não sabia, me ajudou, calculamos juntas, e deu tudo certo. Daí, passou poucos dias, já veio uma venda grande para os Estados Unidos, e veio mais uma, e graças a Deus, nesse meio tempo, já foram outras também. E aí, quando foi junho, eu já tinha feito mais um impulsionamento de R$5, aí minhas vendas foram 80% pelo Instagram. Eu vendi R$10.207. Fiz mais uma venda lá para os Estados Unidos e vendi muito. Eu fiquei meio insegura, fiquei meio com medo, e desse período minha agenda já está assim, para 2 meses para frente. E eu tenho uma trava, um pouquinho de trava, assim, de ficar muito longe a agenda. Eu não quero que fique tão longe. 2 meses, para mim, é uma margem segura. Eu acho que é bacana de trabalhar, gosto. Então, assim, eu optei por ir mais devagar. Depois desses 10.000, eu optei, assim, por trabalhar mais no meu ritmo, por ter pouco tempo para produzir. Então, eu não impulsionei depois disso. E no mês de julho, quando eu fiz o relato, estava assim, dia 10 de julho, nem lembro. Eu consegui fechar ele em 4.000. Ultrapassei a minha meta cheia e, tipo assim, não me esforcei demais para poder passar disso,
pela minha capacidade de produção. Então, não me esforcei além para conseguir. E olha, aí... Guria, eu tô toda arrepiada. Aproveitar. Mas aí, em julho, fiz uma venda para a Itália. Uma tia me perguntou lá numa postagem minha se eu enviava para o exterior, eu falei que enviava, e ela entrou em contato no WhatsApp, bem segura, perguntou, mas chega certinho? Eu fui no correio, confirmei com o moço do correio, ele não, pode enviar que vai dar certinho, é a mesma coisa dos Estados Unidos. Aí passei para ela que fazia o envio, ela me passou para começar a falar com a mãe, e a mãe ficou insegura. Quando eu falei que pedia 50% de entrada e o restante, quando estivesse pronto para enviar, a mãe ficou muito insegura. E ela falou para mim, como que garantia que eu tenho que você entregue o seu produto? Aí eu falei assim, eu não preciso provar para ela, eu só falei para ela assim, olha, nas minhas redes sociais eu estou sempre postando os meus envios, tem lá o relato das mamães que estão satisfeitas com o meu produto, e isso é a única garantia que eu posso te dar, que o meu produto vai ser enviado e que é um produto de qualidade. E não questionei ela que Casas Bahia você paga primeiro, não questionei ela em nada disso. Ela desistiu da compra. Passou, assim, 3 dias, ela veio para mim de volta e falou comigo assim, eu vou comprar, eu vou fechar o pedido. Eu quero os seus produtos, eu vou fechar o pedido com você. E aí já escolheu tudo e eu enviei para ela, graças a Deus chegou tudo certinho lá. Ela me mandou um feedback maravilhoso, falando que gostou demais dos produtos, que chegou tudo certinho, super satisfeita, graças a Deus. E aí agora, mês de agosto, eu já vendi aí R$ 2.800, já até agora, e eu tô com um orçamento de R$ 1.500 com a mamãe lá do Japão, que ela tá só aguardando o pagamento dela para o Japão. Eu fiquei assim, hã? Ela perguntou para mim, você envia para o Japão? Eu falei assim, gente, onde que essa mulher me achou? Eu fui e falei com ela assim, envio sim. E ela já veio falando comigo o que queria, e aí ela falou comigo assim, olha, deixa meu orçamento, eu só preciso que meu pagamento caia na conta que eu já vou fechar tudinho com você. Aí, tô só aguardando, se Deus quiser, daqui uns dias o Joyce Furtado Atelier vai estar do outro lado do mundo, se Deus quiser. Olha, não acabou comigo.